Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar, o seu podcast para uma vida mais saudável, com patrocínio do Estética Clube. Eu sou Fernanda Santana e hoje estamos recebendo o Dr. Marcelo Amaral, cirurgião plástico e angiologista. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Eu agradeço a Rádio Costa do Sol por esse convite, poder estar aqui nesse podcast e poder contribuir um pouquinho, com a experiência que a gente adquiriu nesses anos. Doutor Marcelo, o senhor tem uma trajetória dentro da cirurgia, mas como que foi a sua chegada e a sua escolha por se especializar na cirurgia plástica? Eu falo que a vida da gente às vezes vai trilhando alguns caminhos que está justamente na vontade de Deus, né? Na verdade, minha formação foi cirurgia geral inicialmente, tive a oportunidade de fazer no Hospital Antônio Pedro, depois foram 2 anos de cirurgia vascular no Hospital Central do Exército, 2 anos de microcirurgia reconstrutiva, aí começou a plástica. Eu, na realidade, tive a oportunidade pelo Exército de fazer esses 2 anos e meio civil, porque o Hospital Servidores é um hospital civil, né? E fui como cirurgião vascular. Mas a microcirurgia é oriunda da plástica, né? Os grandes microcirurgiões eram cirurgiões plásticos que avançaram. E aí, automaticamente, quando retornei para o Hospital Central do Exército, né, como militar de carreira, eu voltei para o serviço de cirurgia plástica. E dentro do hospital tinha um curso pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então foram mais 3 anos fazendo a cirurgia plástica, aí sim, a reparadora e a estética, né? Então, na verdade, foi dessa forma que aconteceu. E a gente acaba se apaixonando, né? Porque a cirurgia plástica, a relação médico-paciente é uma relação muito legal, né? Lógico que as outras profissões ou as outras especialidades também têm isso daí como marcante. Mas é bom de fazer as pessoas felizes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o cenário da cirurgia plástica no Brasil, né? Que o Brasil tem muito essa referência das pessoas buscarem o cuidado com a beleza, com o bem-estar. Queria que o senhor falasse um pouco do cenário da cirurgia plástica no Brasil. Algumas coisas assim são históricas dentro disso daí, é fácil de entender, porque os biquínis também foram lançados no Rio, né? Então, quer dizer, a verdade é que o nosso clima tropical faz com que a mulher, o homem, se exponha mais, né? E automaticamente, né, essa busca pelo equilíbrio, pela beleza, fez com que a cirurgia plástica do Brasil seja uma das melhores do mundo. As escolas de formação de cirurgiões plásticos são excelentes, com profissionais de alto nível e lógico, muitas das técnicas criadas foram criadas por brasileiros. A exemplo, Tanguy, né, e outros, né? A lipoaspiração, que não foi um francês que iniciou, mas ela teve um amplo desenvolvimento dentro do Brasil. Então o Brasil passou a ser uma referência, uma escola para isso, né? E hoje eu digo que nós temos excelentes cursos, tanto a cidade do Rio, São Paulo, o Nordeste tem excelentes cursos de formação. O momento da cirurgia plástica é um momento assim que a gente tem que fazer uma grande reflexão. A verdade é que algumas outras especialidades ou alguns outros profissionais que nem muitas vezes têm especialidade, têm avançado para dentro da cirurgia plástica. E isso traz uma conotação de que a cirurgia plástica tem tido problema. Não, a cirurgia plástica feita por cirurgiões plásticos não tem tido problema. A cirurgia plástica feita por pessoas que não são cirurgiões plásticos realmente tem trazido aí alguns efeitos que vêm a macular a cirurgia plástica, né? Mas não a especialidade de cirurgia plástica. Então, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente fazer essa avaliação é que, como em toda profissão, né? Se você quer fazer um procedimento de cirurgia plástica, você deve procurar um cirurgião plástico, né? Se você quer fazer um procedimento oftalmológico, vai procurar um oftalmologista, e assim sucessivamente, né? Eu acho que buscar o especialista é a garantia que você tem do bom resultado. Doutor Marcelo, seguindo nessa linha que o senhor está falando, hoje em dia a gente também tem alguns procedimentos, né, que são menos evasivos, como o preenchimento, esses botox, esses tipos de procedimento. Mas em que momento, em que casos a cirurgia é a principal escolha, né? Quando a pessoa quer, que resultados a pessoa busca, por exemplo, com relação a rosto e pálpebra, que deve ser feito na cirurgia plástica, que esses procedimentos como preenchimento, botox não resolvem? Então, a verdade é que o Botox veio para revolucionar, né, os ácidos hialurônicos principalmente, né, como preenchedores, tem também ajudado bastante a retardar, né, o tempo do procedimento que seria a cirurgia, né? A verdade é que a gente tem que avaliar uma outra realidade que está acontecendo conosco, de um modo geral, é a longevidade. Se a gente for pensar, alguns anos atrás, nossos avós com 60 anos eram velhinhos,
né? E hoje a gente vê as pessoas com 60 anos joviais, fazendo atividade, né? Numa vida que a gente, quando fala assim, você não acredita que você tem essa idade, né? Porque na realidade o tempo conta. Mas é por conta desses benefícios que vieram com a evolução, né? Com uma vida mais saudável, uso de medicamentos e automaticamente a busca pelo bem-estar global, né? Faz com que os procedimentos começam a serem assim uma ferramenta para manter esse equilíbrio. Os preenchedores, o Botox, eu acredito que são assim procedimentos que valem a pena ser feitos para você realmente demorar um pouco mais a fazer procedimentos mais invasivos. Mas em algum momento, uma pessoa que quer estar bem, ela vai buscar. Então, por exemplo, você falou da face. Uma flacidez extrema, ela não vai ser corrigida com preenchedor, porque automaticamente vai acontecer, como nós já vimos em alguns casos, as pessoas têm que fazer uma volumetria, aumenta muito o volume da face. Então é uma desfiguração Acaba mudando a feição, você nem reconhece, Exatamente. né, como as pessoas falam. Isso. Se o objetivo do paciente é aquela face, ótimo, então ele atingiu o objetivo. Mas a grande maioria não tem. Tanto é que nós temos visto até alguns famosos que estão fazendo o inverso agora, né? Estão tirando os preenchedores, estão revendo alguns conceitos, que a verdade é isso. Então a gente tem hoje que pensar que um procedimento não atrapalha o outro. E eles têm tudo o seu tempo certo. E lógico que a gente tem que pensar na anatomia. Cada pessoa tem uma anatomia, tem um jeito, tem detalhes que são próprios. Muitas vezes uma pessoa chega para você e fala assim, eu não gostei. Algo que você acha que é até bonitinho naquela pessoa, ela acha que não é muito legal. Aquilo ali que incomoda ela. Então, algumas alterações que estão relacionadas à anatomia, genética, talvez, em detalhes, precisam ser corrigidos e aí fica difícil, às vezes, você fazer sem ser com procedimento cirúrgico. Doutor Marcelo, com relação a rosto, quais são os principais procedimentos cirúrgicos com relação a rosto, melhorias no rosto? Vamos falar dos procedimentos que são aqueles, né, que eu digo que são os do dia a dia, né? Então, vamos começar. Dificilmente você vai corrigir com preenchedores uma flacidez das pálpebras, né? Então, essa flacidez, o nome é dermatocalase, né, que é justamente esse excesso de pele nas pálpebras. E a cirurgia se chama blefaroplastia. Então, a blefaroplastia é um procedimento que eu digo que dificilmente as pessoas depois de 50 anos não precisam fazer, né? Um ou outro, pela genética, pode retardar um pouco mais. Outro procedimento muito procurado são as rinoplastias. E aí é aquela situação que está mais relacionada muitas vezes à anatomia. Não tem muita relação com a idade. Tem um pouco, muito pouco, mas a estatística maior é pela anatomia. A pessoa que tem um nariz que não agrada. Então a rinoplastia passa a ser um procedimento... É feito por mulheres mais jovens também, né? Exato. Ou até adolescentes que estão naquela fase de adolescência e que querem mudar, né? Exatamente. Então, na realidade, eu estou falando uma alteração que não está relacionada obrigatoriamente com a idade. Então, a otoplastia. A otoplastia é muito comum, as crianças, quando começam na fase escolar, que tem, né, a orelhinha bamba, elas já começam a ficar incomodadas, tem o bullying, e aí, conclusão, é muito comum, né, você fazer a otoplastia nesses casos. O lift facial. E o lift facial, ele pode ser assim, relacionado a regiões da face. Você tem um andar inferior, que é abaixo da região do pescoço, vamos falar assim, né? Você tem um andar médio, que pega da linha dos olhos até a mandíbula, e o andar superior. Então, o lift é um procedimento assim, muito realizado, principalmente das pessoas que já passaram daquela fase de usar os preenchedores ou o Botox, né? Certo? Eu falei também, no preenchedor de Botox, nós temos também os peeling, né? Que ajuda na qualidade da pele. Pode se associar? Claro que pode. Né? É muito comum você fazer uma cirurgia plástica e fazer associar um preenchimento. Muitas vezes a gente prefere fazer até com gordura. Né? O enxerto de gordura facial, em alguns pontos específicos, tem um resultado muito legal. Entendeu? Doutor Marcelo, e com relação à cicatriz, por exemplo, quando a gente fala do lifting, né? Aquela cicatriz que antigamente a gente via algumas senhoras com aquela marquinha. A questão da inovação na cirurgia plástica reduziu isso? Hoje em dia você tem menos marquinha de cirurgia que dá para perceber que a pessoa fez? A cicatriz, de modo geral, ela está muito condicional à pessoa. Tem pessoas que têm uma predisposição a ter cicatriz hipertrófica ou até mesmo queloide. Então, isso está relacionado à genética da pessoa, né? Então, por exemplo, as pessoas com a pele mais clara, tipo 1, né?
Tipo 1 é a pessoa bem clara, olhos claros, cabelo claro, ela tem menos tendência a ter cicatrizes hipertróficas. Já a pessoa, né, o negro, ele já tem uma pele mais espessa e automaticamente já tem mais tendência a desenvolver cicatriz hipertrófica. Então, essa é uma questão, falei. Agora, existe hoje várias técnicas realmente que ajudam bastante, produtos, tipo por exemplo, fechamento de ferida cirúrgica, né? Hoje você já deve falar, existe a cola cirúrgica, que é um procedimento que pode ser usado, não são todos os casos, né? Porque às vezes a gente fala assim, ó, cola cirúrgica, aí a pessoa que tudo pode ser colado? Não, não pode. Tem que ser colado ou feito o fechamento com a cola em lugares específicos e de acordo com o paciente, porque também pode ter sensibilidade. Mas, e outros medicamentos, a própria laserterapia tem ajudado bastante, entendeu? Hoje existe uma série de procedimentos que eu falo que são de pós-operatórios, que ajudam muito a melhorar as cicatrizes, e lógico, né, a habilidade do cirurgião também de colocar a cicatriz de uma forma que fique menos aparente. Um dos objetivos da cirurgia plástica, porque o que acontece? É uma troca. Você troca uma flacidez facial, uma flacidez de mama, por uma cicatriz bem posicionada. Normalmente ela fica, né, camuflada pelas vestimentas ou pelo cabelo, por uma região que você automaticamente tem como simular um pouquinho, entendeu? Mas sempre vai ser uma troca. Não existe cirurgia plástica sem cicatriz. Lógico que quando é feito com todos os cuidados, essa cicatriz não a incomoda tanto quanto o problema inicial, né? A exemplo, como falei, uma mama com volume muito grande, que já está dando transtorno para a paciente, ela, quando faz uma cirurgia que reduz, e as cicatrizes que existem, que às vezes não são cicatrizes pequenas, mas que são bem guardadas, dão a ela realmente posso falar, um sentido melhor, né, de poder estar convivendo com aquela anatomia dela, com aquela perfeição dela. Doutor Marcelo, o senhor tocou na questão da cirurgia, então vamos falar um pouco sobre isso, né? Que a mulher, ela vive dois dilemas. É aquela mulher que tem pouco seio e que tem o sonho, né, de aumentar, tem o sonho de colocar o silicone, e aquela que tem muito, que quer reduzir. Queria que o senhor falasse primeiro da questão do silicone. Hoje em dia, como que está o mercado, como que está a inovação, que tipos de prótese, material? A verdade é que o silicone, há poucos anos atrás, virou um boom no mundo todo. Hoje ainda é uma procura muito grande. Lógico que a indicação tem que ser uma boa indicação, né? Por exemplo, qual a indicação de uma colocação de uma prótese de silicone? Uma paciente que tem atrofia mamária, tem uma mama pequena, uma mama juvenil e que realmente aquilo ali não compõe ou tira dela aquela satisfação de, né, de poder até usar uma determinada roupa, ou atrapalha dentro de um conceito do bem viver, do bem-estar, né? Então, essa é uma indicação plena, né? A outra indicação que seria também importante, paciente que tem flacidez mamária, numa flacidez pequena, que você poderia, né, automaticamente com a volumetria, com o aumento do volume da mama, dar um equilíbrio, né? E, lógico, como eu falei, há alguns anos isso passou a ser uma moda, e aí as pessoas começaram a botar silicone até só para ficar com mamas gigantes até, né? E também, não sei se você reparou, mas nos últimos 3 anos, praticamente, muitas pessoas que antes, né, elas vislumbravam uma mama com volume grande, buscaram para chegar Um dentro efeito do mais equilíbrio. natural, né? Particularmente na nossa clínica, eu assim só aconselho colocar silicone a pessoa que realmente precisa colocar, né? A mamoplastia redutora, para quem tem volumes, ela pode compor uma mama e ficar com uma apresentação muito legal. E sem ter a necessidade de ter o silicone, que por mais que seja um benefício, ele tem também, né, todo uma evolução. Dificilmente uma paciente que fez uma cirurgia de mama nova e colocou uma prótese, ela não vai ter que, daí, alguns anos, 10, 15, até 20 anos às vezes, trocar, né? Evoluíram as próteses? Evoluíram, né? Caso, em torno de talvez 15 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, as próteses elas eram revestidas por uma capa, uma membrana, uma cápsula própria dela, que era de um material que com o tempo, com o organismo ele acabava se afinando e muitas vezes rompia.
Hoje o revestimento é outro, com materiais que não tem isso, por isso que os fabricantes falam, é eterno. É eterno, entre aspas, né? A prótese é eterna. Mas a necessidade de fazer um reparo, de trocar a prótese, existe pela relação do organismo com a prótese. Então não é incomum uma paciente colocou uma prótese, aí alguns anos, né? Normalmente, vamos botar 10 anos como uma referência, mas não tem data, né? Mas ela começa a ter um endurecimento, porque o organismo cria uma proteção sobre a prótese, para não deixar a prótese ter um contato direto com os tecidos. Então ela cria uma cápsula, né? Aí sim, né? Uma membrana do organismo que reveste todas as próteses, não é prótese mamária só não. Qualquer prótese você usar, óssea, tudo sempre há essa proteção. E essa proteção muitas vezes ela evolui e cria começa a ter uma contratura, começa a ter um fortalecimento dessa cápsula em relação à prótese, né? E as reações são várias. A mama é por estar externa, né? Você, quando está no carro, bota um cinto de segurança, você está fazendo um microtrauma. Quando você vai fazer uma academia, que está botando uma parede, você está fazendo um microtrauma. E o cérebro entende, para quem tem prótese, que aquela prótese ali pode estar sendo causa também. E aí ele começa a proteger. Então, na realidade, é uma proteção, mas é uma proteção que muitas vezes faz com que a cirurgia, né, da retirada de prótese seja um pouco mais precoce para determinados pacientes. Então, doutor Marcelo, com relação a essa questão da prótese do silicone, vai depender, então, de paciente para paciente, de quantos em quantos anos isso vai ser feito, ou se vai ser feito, depende, então, do organismo da paciente, não existe uma regra? De 10 em 10 anos você vai trocar? Não existe. Eu tenho pacientes que estão 25 anos com a prótese, não precisava trocar e fazem ressonância de 3 em 3 anos, perfeito. E já tive paciente com 5 anos para trocar prótese, com contratura. Então, na realidade, a contratura está relacionada a uma série de fatores, mas um dos fatores fundamental, e que é o principal, é a relação do paciente, né, do organismo do paciente com a prótese. Como eu disse, existe hoje próteses que têm revestimentos diferentes, né? Existe prótese revestida que fala texturizada, que ela o revestimento dela é um silicone mais estruturado. Existe prótese com esse silicone por cima com poliuretano, que faz com que haja uma aderência maior. Então, o mercado tem se ajustado para isso, para poder dar próteses que tenham mais segurança. Mas, de qualquer forma, como eu disse, colocar uma prótese só por colocar, né, você consegue hoje ter uma mama bela, como eu disse, sem obrigatoriamente ter uma prótese, tá? Doutor Marcelo, e com relação à cirurgia de redução, ela depende do peso da pessoa, se a pessoa estiver muito acima do peso, ela tem que perder peso primeiro, como é que funciona o preparo e em que casos são indicados a redução mamária? Então, no caso das hipertrofias mamárias severas, ou muitas vezes gigantomastia, né? Recentemente nós fizemos uma cirurgia, tiramos 2 quilos de cada mama de uma paciente. Então, quer dizer, imagine, ela ainda ficou com uma mama ali 42, 44. Então, quer dizer, muito volume. Então, na realidade, esses casos são casos que passam a ser patológicos até. Porque começa a dar distúrbio de coluna, começa a dar outros, né? A capacidade de atividade física fica muito comprometida, né? Então, na realidade, a indicação ela vai justamente atender a essa questão, desde questões funcionais, como falei, questão da coluna, ou questão mesmo de outras alterações estruturais que o peso da mama vai trazer, como também as questões estéticas, né? Então, quando a gente pensa na mamoplastia redutora, a gente tem que avaliar, né, justamente o que a paciente tem por raciocínio de manter a sua condição física. Por exemplo, nós temos hoje pessoas que são atletas, né? Graças a Deus a atividade física está fazendo parte, né, da vida das pessoas, isso tem ajudado bastante. Mas as pessoas às vezes estão acima do peso. A regra dentro da cirurgia plástica é que a pessoa deveria fazer a sua cirurgia dentro de um peso ideal, né? A gente usa essa regra um pouquinho ajustada. Porque quando você fala peso ideal, qual é o peso ideal? É o peso que altura, proporção peso, ou o peso ideal é o peso que você se sente bem, né? Então a gente tem usado muito essa questão, porque a gente sabe o seguinte, a busca pela perda de peso é uma constante, mas muitas pessoas acabam vivendo mal por causa disso.
Então, o que a gente tenta, né, no nosso serviço levar, a ideia é que a pessoa tem que buscar o peso que ela se sente bem, não o peso que a revista falou, ou muitas vezes um outro profissional comentou, não, o seu peso ideal é o peso que ela consegue manter e está bem. Então, muitas vezes, pela própria conformação física, a pessoa está com um peso que é um pouquinho acima daquele, ou acima daquele que seria o padrão, mas ela está bem daquela forma. E aí, esse para mim é o momento certo dessa paciente fazer a cirurgia. E eu queria que agora o senhor falasse um pouco de abdominoplastia. Em que casos é indicado? Tem relação, pode ser feito em qualquer idade, pode ser feito antes de ter filho. Eu escuto muita gente falando assim, não, faz depois que tiver filho. Não, se for ter outro filho, não faz. Espera ter. Existe essa regra ou a pessoa pode fazer e depois, se ela tiver uma gravidez, é tranquilo? Mais ou menos, né? O que acontece? A primeira indicação, tá? Vamos pensar num caso assim bem definido. Uma paciente que fez cirurgia bariátrica, que perdeu 30, 50 quilos. Ela pode não ter tido filho, mas ela vai fazer a cirurgia de abdômen e ela vai ter poucos transtornos. Agora, uma menina nova, tá? Que não teve filho, né? E que não teve a questão da obesidade e que tem uma pele, né? Que ela, no caso, ela, por mais que ela tenha uma certa flacidez abdominal, que aquilo ali traga um transtorno para ela, mas que ela vai fazer um abdômen, o risco que ela tem numa gravidez é justamente desenvolver mais estrias, de ter uma condição que é difícil de reparar. Então, lógico que a gente dá preferência sempre, né, às pacientes que têm já uma indicação plena, já teve sua gravidez, porque na extensibilidade do abdômen, né, independente das circunstâncias, vai ter uma redundância de pele. Tem pessoas que conseguem diminuir isso quase a zero, mas a grande maioria tem uma redundância de pele. E essa redundância de pele, essa flacidez, é que é justamente a indicação maior. Então, a paciente, perfil normal dos consultórios para fazer abdominoplastia, é a paciente que já teve suas gravidez, suas gestações, e estão ali já na busca já tive meus 2 filhos, já liguei, o meu marido já fez a vasectomia, e agora eu quero manter minha condição física ou minha apresentação física legal. Essa é a mais frequente. E, como eu falei, hoje nós estamos com a questão dos pós-bariátricos, que aí já independe disso. Porque muitas vezes você pega pacientes jovens, de 20, 22, 25, que fizeram a cirurgia bariátrica, que estavam com obesidade mórbida, e que tem um abdômen que realmente traz transtorno, até mesmo para relacionamento, entendeu? Essa já foge dessa regra. Doutor Marcelo, com relação a pacientes pós-bariátrica, o senhor também faz a cirurgia com relação à perna, braço? Isso. Na realidade, o termo correto para o paciente pós-bariátrico é a dermolipectomia. Dermo, pele, lipo, gordura, tomia retirada, né? Então, a dermopectomia seria esse, que aí, de acordo com as regiões, eles vão tendo denominações. No abdômen, abdominoplastia, né? No braço, nas coxas, são lift crural ou braquial, que é o lift. Que lift também conota isso. O lift sempre vai ter uma retirada de pele, retirada de flacidez, né? Mas essa terminologia, né? A face muitas vezes também é a indicação e é assim muito interessante, Fernanda, porque quando você pega um paciente pós-bariátrico, cada um é igual, né? Tem tendência a ter uma flacidez em determinados lugares diferente. Aí tem várias outras cirurgias. Você tem abdômen 360 graus, que você tira tanto a pele da face anterior como posterior, né? Muitas vezes com enchimento de gordura para o glúteo, né? Você tem, às vezes, a dermoctomia de dorso, né? Aquela flacidez que dá na parte posterior da mama, no caso no dorso, né? Que tem. Você tem as próprias mamoplastias, axila, você pode fazer um lift de axila. Então, no pós-bariátrico, há um arsenal de cirurgias. Lógico que sempre com aquilo que eu falei anteriormente, sempre vai ser uma troca. Então, muitas vezes, nem todas as cicatrizes são cicatrizes muito agradáveis, mas diante de uma flacidez também que é incomodativa, às vezes passa a ser melhor, você está com aquela cicatriz bem posicionada,
né, do que de repente tem uma banda braquial, por exemplo, de braço grande que te incomoda de dar, né, de mexer até com o braço, né? Então, na realidade, essa troca no paciente pós-bariátrico tem sido assim muito constante e as pessoas ficam bem felizes por estar se recuperando, né? A gente pega fotos de paciente antes da cirurgia bariátrica, depois da plástica, quer dizer, operou gastroplastia, que é a cirurgia bariátrica, faz os procedimentos de plástica. Então, vamos dizer assim, isso vai tramitar aí 2, 3, 4 anos, faz análise comparativa, é como se aquela paciente tivesse nascido de novo, esse sentimento próprio de vida, né? Sim, e a qualidade de vida, né? É, Que isso hoje em é. dia, quando a gente fala de procedimento estético, a gente não está falando mais só da questão da busca da beleza, a gente está falando de uma qualidade de vida, de um bem-estar que acaba refletindo até na saúde mental Isso é. desse paciente, né? A gente não está falando, não é uma questão só de vaidade, é uma questão de bem-estar, de saúde mental. Exatamente. E se você for pensar que o século XXI já está estigmatizado pela questão da saúde mental, né? Se você for ver em todas as esferas, está tendo assim uma constante, né, definições de quadros, né? Várias patologias, né, que estão sendo bem definidas, orientadas, né? Então, a gente tem a certeza que isso aí vem ajudar bastante. Essa autoestima trata muita coisa a nível emocional, com certeza. Doutor Marcelo, falando dessa questão da busca da saúde mental, do bem-estar, me lembrou também a questão das cirurgias reconstrutoras de mama. O senhor também trabalha com elas? Hoje aqui, eu hoje tenho feito alguns casos, não vou dizer que não tem como ser o carro-chefe do nosso serviço, né? Nós perdemos um cirurgião plástico que a gente operava junto, né, doutor Paulo, estou convidando um outro colega para vir, para poder fazer um trabalho maior da cirurgia reparadora, reconstrutiva de mama, por exemplo, né? A gente precisa organizar um trabalho de equipe maior. Mas a gente tem feito, tem alguns casos, assim, esse ano passado nós chegamos a fazer, eu acho que uns 5 ou 6 casos de reconstrução, mas, como eu falei, acabam sendo mais pontuais, por conta justamente do serviço. Você tem que ter um serviço estruturado, porque para fazer um caso ou outro não é problema. Para você transformar isso dentro de um perfil de serviço, realmente tem que estar. Mas, assim, a gente tem ajudado muita gente também na parte reconstrutiva. Doutor Marcelo, e agora eu queria conversar um pouco, falar da lipoaspiração. A lipoaspiração, né, a gente escutou muito falar, as pessoas falando, e o que que tem hoje de mais moderno com relação à lipoaspiração? O senhor chegou a comentar de você tirar a gordura de um lugar, colocar em outra, como é que tá? Então, a lipoaspiração ela recebeu vários apelidos. Mini lipo, hidrolipo, a lipoaspiração é a lipoaspiração. É o tratamento da gordura localizada, onde através de uma cânula, né, com sucção, você faz um trabalho bem direcionado a retirada daquela camada de gordura. Isso é lipoaspiração. O outro termo que vale a pena a gente falar é sobre a lipoescultura. A lipoescultura já é justamente você analisar o perfil da paciente e às vezes tira um pouco de gordura num lugar, coloca em outro. O glúteo é muito comum. Hoje, eu digo que 90% das pacientes que vão fazer lipo, ela fala, não dá para aproveitar a gordura. Claro que dá para aproveitar e fazer a enxertia, e normalmente o glúteo é o mais procurado. Tanto é, né, foi até muito interessante, ontem nós fizemos uma cirurgia de uma paciente que nós tínhamos colocado na prótese de mama há 11 anos atrás, de glúteo há 11 anos atrás. E ela, bem, né, e a gente começou a avaliar que reduziu bastante a quantidade de inclusão de prótese por causa da lipoescultura, né, a enxertia de glúteo, certo? Então, na realidade, isso é uma transformação natural, né, que tem dado assim, um resultado muito legal. Então, a lipo hoje, ela tem, além dessa função, você tem algumas tecnologias que podem ajudar, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com vibrolipo, é um equipamento que ajuda na retirada da gordura de uma forma diferenciada, entendeu? Você tem o endolaser, que ajuda não só o endolaser, a gente tem hoje o Renuvium, tem o BodyTite, são alguns equipamentos que a gente pode usar, o argônio, laser argônio, são equipamentos que você pode usar para diminuir um pouco a flacidez das pessoas que têm essa tendência à flacidez, né? Você tem a lipolaser, né? Que na realidade na própria cânula você tem uma ponta laser que ajuda. Então são várias tecnologias que você pode usar dentro daquilo que é a busca de um resultado melhor da lipoaspiração ou da lipoescultura, né? Lembrando que
deve ser feito sempre em ambiente, né, reservado. É muito comum as pessoas perguntarem, pô, Tom, você não faz hidrolívio no consultório? Não, não faço. Às vezes um retoquezinho, uma coisinha pequenininha, tudo bem, tem como fazer. Mas a lipoaspiração, por mais que o corte na pele é pequeno, mas o movimento do tecido é grande, né? E não vale a pena você colocar o risco de fazer fora no ambiente próprio. O ambiente próprio é um ambiente hospitalar, onde você tem tudo em volta para dar certo a cirurgia, né? Então, na realidade, a lipo, eu digo que ela é, além de um procedimento complementar em muitas cirurgias, abdômen, né? Quase eu não lembro de ter feito um abdômen que não tem uma lipozinha de cintura para poder dar o contorno corporal legal. Eu não lembro de você trabalhar a região de coxa para qualquer coisa que não tenha uma lipo associada. Né? A papada é muito comum as pessoas procurarem também. Então a lipoaspiração eu digo que é uma grande ferramenta do cirurgião plástico, né? E aí pergunta, mas outros procedimentos, outros profissionais podem fazer? A nossa legislação, ela sabe que ela é punitiva quando a pessoa não tem qualificação. Então, por exemplo, eu fui a um médico que não é cirurgião plástico, foi um outro profissional que não é médico, e fiz uma lipo. Deu alguma complicação? Isso passa a ser um crime, porque é um crime culposo, porque a pessoa, né, não tem, vamos dizer assim, ela cai, o crime culposo ela tem um tripé, né? Certo? E ela cai num desse tripé, entendeu? Porque na realidade ela seria a imprudência, a negligência, né? E imperícia. Então, quer dizer, ele passa a ser imperito, entendeu? Quer dizer, ele não teve qualificação para fazer formação para aquilo ali. Mas a gente sabe que tem acontecido. E o que assusta a gente é que às vezes tem acontecido, como eu falei, em ambientes totalmente impróprios. Então, isso é uma preocupação para você que está nos acompanhando. Não vale a pena você colocar a sua saúde em jogo diante de tantas coisas. Imagine só, hoje para você viver tranquilo, você tem um carro, você paga um seguro, que não é barato. Se você quiser ter uma saúde talvez um pouquinho diferenciada, você paga um plano de saúde, que não é barato. E na hora de fazer uma cirurgia, que é você, aí você quer economizar numa coisa que muitas vezes pode jogar tudo aquilo que você fez fora, por conta de uma economia desnecessária. Porque um ambiente hospitalar, ele agrega custo numa cirurgia, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá, vamos dizer, é o seguro do carro que você não quer bater, é o plano de saúde que você não quer usar, e naquele momento você vai precisar realmente ter algo diferenciado, que é o ato cirúrgico. Então, eu digo que é fundamental, se você procurar fazer um procedimento de cirurgia plástica, ver o local onde vai ser operado, que você tem condições próprias para isso, ver se o profissional ele é qualificado, e é muito fácil, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lá no Google, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lá tem lista de profissionais, bota o nome do médico, se tiver lá, ele é cirurgião plástico, se não tiver lá, ele não é cirurgião plástico. E, lógico, né, tá você em condições próprias para isso. A gente só faz cirurgia dos pacientes que têm realmente um pré-operatório bem feito, que estão em condições de saúde para ser operado. Isso é fundamental. Eu brinco até e comparo, né, que fazer uma cirurgia, seja ela qual for, vamos falar da plástica, compara a um voo de avião. Para e pensa só, um avião, um bocado de ferro lá em cima, voando, né? Então, assim, cara, e é o transporte mais seguro que tem? Por que ele é mais seguro? Porque, na realidade, você tem os critérios de segurança bem apurados para isso acontecer. Toda vez que você vê um acidente que aconteceu, houve uma falha. E essa falha talvez seja não seguindo esse critério. Primeiro, a aeronave tem que estar sempre perfeita para viajar, né? Nossa paciente tem que estar sempre perfeita para operar. Segundo, a equipe, tanto de terra como a equipe do ar, tem que ser pessoas qualificadas, tá? Então, você tem um piloto que é o cirurgião, você tem o copiloto que é o auxiliar, você tem os comissários de bordo que são as instrumentadoras, circulantes, você tem um mecânico de suporte, um cara que dá o apoio técnico, que é o anestesista. É uma relação muito, muito próxima, né? E, por último, você tem que ter um bom aeroporto para decolar e aterrissar. E é o hospital. Tem que ter um bom hospital para que você faça a sua cirurgia e tudo seja perfeito e ele te dê condições para isso. Então, a cirurgia plástica ela passa a ser muito segura
quando você se preocupa com isso. Agora, quando você releva isso, você deixa um desses critérios de lado, aí você está cometendo um risco para a sua saúde. Doutor Marcelo, falando com relação a toda essa equipe, né, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são as etapas, por exemplo, a pessoa marcou a consulta, por quem que ela é recebida, com quem que ela conversa, quais são os profissionais que trabalham junto com você e que vão trazer essa segurança para a pessoa. Vamos falar do nosso consultório. Essa clínica funciona da seguinte forma: o paciente vem fazer uma consulta, nessa consulta a gente conversa sobre o que ela pretende, aí troca as ideias em relação ao momento que ela vai fazer, ou aquela condição, se ela está em condições clínicas para isso, e automaticamente pedimos exames pré-operatórios. Com esses exames a gente confirma realmente a condição dela poder fazer um procedimento. Então ela retorna para mostrar esses exames. Ok. Aí, normalmente, como a gente tem hoje, graças a Deus, uma agenda bem concorrida, quando acaba a consulta, eu já encaminho ela para a secretária, que é uma experimentadora que trabalha comigo, para ela já ir vendo uma data que ela gostaria de operar. Porque às vezes as pessoas vêm nos procurar e querem operar nas férias. E as férias, às vezes, é em junho, julho. Então, conclusão, se ela já não deixar mais ou menos planejado aquilo com antecedência, pode chegar na época das férias dela e a gente não tem agenda para operar. Então, eu oriento, já vê mais ou menos a data que você pretende e já deixa aquele período ali, não é ainda uma marcação, é um pré-agendamento. Né? Automaticamente ela sai com o pedido de exame e vai fazer os exames. Acabou de fazer o exame, ela torna para eu ver os exames. Os exames estão ok? Estão ok. Certo? Aí ela passa para outra etapa. Aí já tem a data marcada, ela vai retornar à clínica para estar com a minha secretária, ela automaticamente vai acabar, a gente já fez um relatório informativo daquilo que a paciente, o medicamento que usa, com os cuidados que tem. Mas a gente tem um novo questionário, com outras informações que a própria paciente preenche, de punho, próprio punho, né? E nesse momento também, a gente tem um vídeo informativo falando mais detalhes da cirurgia. Porque às vezes na consulta, você acaba estendendo para um assunto, outro, e perde alguma informação. Então ali ela tem essa condição de poder ver. E nesse dia também faz as fotos pré-operatórias. As fotos são fundamentais. Porque a foto não é só para a gente guardar as fotos, porque no ato cirúrgico, quando a paciente já está anestesiada, deitada, existem alguns detalhes anatômicos que a gente na foto consegue identificar. Porque aquela foto ali serviu de um contrassenso daquilo ali que está acontecendo no ato cirúrgico. Dá para a gente criar ali às vezes até mudar uma estratégia por conta de uma observação, né, que foi visto, né, no ato cirúrgico e que está de conformidade com a foto que tem. Então a foto é uma ferramenta importante no procedimento. Então aí a gente marca a cirurgia. Normalmente, quando for cirurgia extensa, a gente refaz no ato de chegar ao paciente no hospital alguns exames, principalmente exame de sangue, né? Porque a mulher, ela tem algumas questões que aí atrapalham um pouco a questão da condição da condição de manutenção das taxas ideais do sangue. A mulher tem a menstruação, que automaticamente muitas pessoas perdem muito, às vezes pessoas criam até entre anemia naquele período de ciclo menstrual. A questão das dietas, que também é muito comum, e automaticamente às vezes você tem. O paciente pós-bariátrico, ela tem uma questão de má absorção de alimentos, ferro principalmente também. Então a gente repete os exames no ato de internação nas cirurgias maiores. Nas menores não há necessidade. E a gente parte para a cirurgia. Né? Eu acho que é legal falar também sobre as cirurgias combinadas em relação a isso, né? Porque às vezes o paciente procura fazer mama e abdômen. Dá para fazer? Primeiro tem que passar por todo esse critério. Fez os exames pré-operatórios, está em condição, viu, fez o exame no dia da cirurgia, e mesmo assim, a segunda cirurgia, a gente diz, qual é a cirurgia principal? Minha cirurgia principal é o abdômen. Essa é a primeira que a gente faz. E a mama fica condicional. Se a cirurgia transcorreu de forma tranquila, sem qualquer intercorrência, né, a paciente, vamos dizer assim, está com uma boa resposta ao ato cirúrgico, a gente avança para fazer o segundo tempo cirúrgico, que nesse caso que eu citei, é a mama. Então é importante ter essa ideia de que, vou fazer, né, vou no médico, vou fazer mama, abdômen, lipo de coxa, lipo de... Não é bem assim, né? A lipo, por exemplo, que é um procedimento muito comum,
tá? Você tem uma perda sanguínea significante, mesmo você preparando a paciente com todos os critérios, né, para ela ter menos perda, ela tem uma perda significante. Então, quando você pensa assim, vou fazer lipo eu calculo sempre 5% do peso corpóreo. Então, uma paciente de 60 quilos poderia tirar até 3 litros de gordura, entendeu? A sociedade fala até 7%, mas eu prefiro trabalhar com a margem de 5, que é a margem boa de segurança. Então, nesses 3 litros de gordura, você perde ali de 200 a 300 ml de sangue. Então, automaticamente é uma perda a considerar. Quando você começa a associar, uma cirurgia de mama, em média, perde 200 ml. Uma cirurgia de abdômen, em média, é 200, 250 ml. Então, se começa a somar isso, às vezes a paciente não está em condição mesmo de fazer a cirurgia, né, dentro desse conjunto, vários procedimentos juntos, entendeu? Então, isso tem que ser assim, uma coisa bem observada. Não vale a pena, hora nenhuma, pela cirurgia plástica, você expor a sua saúde. Isso não vale a pena. Isso é uma das coisas que a gente tem lutado bastante e é o critério nosso para poder operar. E traz essa segurança para a pessoa, né? Então a gente falou ali do atendimento, da cirurgia, e qual a importância e que cuidados a pessoa deve ter no pós-operatório, para ela poder trazer um resultado Então, ideal. nessa conversa, nós sempre mandamos um checklist que deve ser feito no pós-operatório, e é fundamental que o pós-operatório seja tão, né, vamos dizer assim, respeitado como o ato cirúrgico. Porque um pós-operatório bem feito, e ele tem uma cronologia, né? Primeiro dia, os primeiros dias, primeira semana, primeira quinzena, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. A gente normalmente acompanha pacientes por 3 meses. Ele tem uma cronologia de avanço. Então, questões, por exemplo, alimentação. Tem que ser alimentação condizente com cada momento desse. Né? A atividade física, de acordo com a cirurgia, ela tem que ser justamente bem planejada, para que a atividade física não traga um prejuízo. Né? Os cuidados de drenagem pós-operatória é fundamental. E eu prefiro sempre a drenagem manual, sabe? Usar equipamentos, tecnologia no pós-operatório, talvez mais tardio, sim, mas imediato é a drenagem manual, que é o que dá uma resposta assim que a gente tem visto durante esses anos mais eficiente. Então, o pós-operatório, eu digo que faz parte da cirurgia de uma forma íntegra. E muitas vezes o resultado da cirurgia, tá? Ele fica assim superior àquilo que a gente imaginava, porque o pós-operatório foi feito de forma, né, bem, quer dizer, a dedicação da paciente com muita perfeição de fazer um pós-operatório, né, bem completo, bem estruturado. Doutor Marcelo, o senhor estava falando, né, com relação às mulheres, a questão das taxas, mas eu queria saber também sobre os pacientes homens. O senhor tem pacientes que buscam também, os homens também têm buscado esse cuidado, essa qualidade, esse bem-estar com o próprio corpo? Tem sim. Na realidade, os homens, eles, vamos dizer assim, por um bom tempo, ficaram meio assim, né, reservados em relação à cirurgia plástica e hoje passou a ser uma coisa relativamente comum. Lógico que estatisticamente, né, até pela questão hormonal, né, o homem, pela questão da testosterona, ele acaba tendo menos tendência a desenvolver gordura localizada, né? Ele tem menos tendência a ter, eu falo homem que faça saudável, faça atividade, a ter flacidez, porque, como disse, a testosterona, né, que mantém aí bem ativa na primeira fase de vida do homem, ela dá um condicionamento melhor. Hoje você tem reparado que muitas mulheres têm buscado a reposição hormonal e têm utilizado um pouco a testosterona como auxílio, né? Lógico, sempre sob orientação médica, pelo amor de Deus. Mas, então, automaticamente, o homem tem, sim, a lipo é uma das buscas, porque também, conforme vai tendo a queda da testosterona, você começa a desenvolver, aí sim, né? O homem já na segunda fase de vida, né? Acima dos 30 anos, já começa a ter uma tendência a ter um volume abdominal um pouco maior, usa localização muitas vezes nos flancos. Então, a lipoaspiração é uma busca relativamente assim frequente. Tirando isso, os pacientes pós-bariátrica, e tanto faz homem ou mulher, sempre vai ter uma busca normal.
Eu falo que a nossa estatística de cirurgia masculina aumentou muito depois da cirurgia bariátrica por conta disso. Cirurgia facial, tá? A gente não faz. Eu já tive a oportunidade de fazer, eu trabalhei 6 anos na clínica em Ipanema, e naquela época, já tem algum tempinho, a gente tinha um grupo que fazia implante de cabelo, né? Eu não faço mais, mas o homem busca o implante ainda como um procedimento, né, que talvez seja um dos mais Uma questão procurados relevante, né, hoje. para os homens, a questão do Entendeu? Então, cabelo. é isso. Acho que são os procedimentos mais procurados. Normalmente é abdômen, lipo, face e implante de cabelo. Acho que está aí dentro do rol dos procedimentos mais buscados pelos homens. Doutor Marcelo, a gente chegou a falar alguma coisa sobre jovens fazendo cirurgia, né? Mas, assim, a partir de que momento, a partir de que idade que a criança ou adolescente já pode buscar um procedimento, uma cirurgia Então, plástica? depende, como eu falei, a otoplastia, por exemplo, que é o tratamento da orelha abano, que é o mais comum, né? A gente está falando de cirurgias estéticas, né? Aham. Para a dor é no primeiro dia. Por exemplo, o lábio leporino é feito ainda na primeira etapa, faz ainda nos primeiros meses de vida, entendeu? Mas as questões estéticas, eu acredito que o que puxa aí para baixo a idade, a otoplastia, né, a orelha abano, tanto menino como menina, às vezes é mais comum até em menino. Aí depois você vê aí a hipertrofia mamária, né? A hipertrofia mamária, o indicado pela própria sociedade é que deve ser realizado normalmente 2 a 3 anos após a primeira menstruação, a menarca. Então, quer dizer, uma jovem que teve a sua primeira menstruação aos 12 anos, a partir dos 15 anos ela já teria condição de fazer ali seu reparo da mama, né? Aí a mamoplastia de aumento, que aí quando chega na fase da puberdade, 17, 18 anos, já tem uma definição que a mama não cresceu, né? Então acaba sendo também um procedimento que tem mais ou menos essa faixa etária para quem tem atrofia mamária. Aí o abdômen total, após a gravidez, que mede o que? 30 e pouquinho. Aí vão evoluindo, né? Aí teria também a mamoplastia para flacidez. A face, normalmente, depois de 50, 55, hoje até 60 anos, a partir de 60 anos, sabe? Lógico, eu estou falando assim, cada pessoa é uma pessoa, e muitas vezes a cirurgia está relacionada àquela anatomia, que muitas vezes para as outras pessoas não incomoda, mas para aquela pessoa traz um certo transtorno. Mas, cronologicamente falando, mais ou menos seria essas aí, né? Assim, o tempo mais comum das pessoas fazerem esses procedimentos. Doutor Marcelo, e com o passar do tempo, as novas tecnologias e até a busca por outros procedimentos, existem alguns procedimentos que são recentes, procedimentos que as pessoas não faziam antigamente e que hoje em dia fazem, por exemplo, cirurgia íntima, de rejuvenescimento íntimo? É isso. A ninfoplastia é uma delas, né, que é mais comum. A ninfoplastia é a redução dos pequenos lábios, né? Então, ela é mais comum, mas isso tem sido assim uma busca natural. A mulher, né, o homem não tem muita preocupação, né, na questão estética, assim, mas a mulher, sim, com o advento da lipoenxertia, tem se conseguido fazer também, né, alguns, vamos dizer assim, remodelar um pouco, né, a genitália, dando realmente assim uma certa satisfação para quem tem o incômodo, né, que eu falo, é sempre muito pessoal. A cirurgia íntima faz parte hoje do rol de cirurgias que tem tido uma busca aumentada, né? Uma outra coisa que a gente não comentou, que não sei se você ia perguntar, é sobre o lipedema, né? Isso, íamos entrar agora. Então, o lipedema, na realidade, eu estou falando porque você perguntou de cirurgias novas. Por exemplo, a lipo de perna e coxa, depois da definição do lipedema como patologia, passou a ser uma cirurgia muito comum, muito frequente para as pessoas que têm lipedema, O senhor né? pode explicar para quem não conhece muito o que é o lipedema em si? Então, o lipedema é um desenvolvimento mais exacerbado do tecido gorduroso em determinadas regiões, né? Sendo que ele pode ser classificado em 5 tipos, né? Que são os mais frequentes, né? O tipo 1, que é quadril,
Tipo 2, que é quadril e coxa. Tipo 3 é quadril, coxa e perna. Tipo 4, que é o lipedema de braço. E o tipo 5 é o lipedema só de perna. Então, conclusão, o que que é isso? É uma alteração genética, normalmente, uma certa predisposição, onde você tem alterações vasculares que estimulam o tecido, né, tecido gorduroso a ter um desenvolvimento maior naquela determinada região. Vascular por causa do suprimento, né? A explicação, ela tem assim, algumas vertentes, mas aumenta o suprimento naquela região que estimula a gordura a desenvolver. Como falei, normalmente relacionado com a questão genética. Então, automaticamente, o que pode ser feito no lipedema, né? Você tem que tratar o fator causal principal. Dificilmente uma pessoa que tem assim um peso bem regular, ela desenvolve um lipedema volumoso. Às vezes tem até o lipedema, mas é uma coisa muito discreta, né? Normalmente com ganho de peso você exacerba o lipedema. A célula gordurosa, ela não se multiplica, ela cresce de tamanho. Então, se ela cresce, o adipócito cresce de tamanho, automaticamente você tem um local com mais acúmulo, vai crescer muito mais. E aí vem a questão da regra número 1, para poder você cuidar do lipedema, né? Atividade física. Número 2, a boa alimentação. Então, esses dois fatores aí ajudam a pessoa a controlar. Não significa que você vai deixar de ter um acúmulozinho, mas às vezes de uma forma tão inaparente que não justifica fazer procedimentos maiores. Uma drenagem linfática, por exemplo, pode ajudar bastante. O uso, às vezes, de uma meia, né, para poder o dia a dia, né, já ajuda também a ter uma resposta que equilibra e não traz transtorno para você precisar fazer uma cirurgia por conta disso. Então, eu digo que nos últimos 5 anos, isso passou a ser algo bem mais estudado e muito mais definido, né? Hoje a gente dentro da clínica tem essa possibilidade, né? Eu tive a oportunidade de fazer formação em angiologia também, então estudo a avaliação clínica, começa com a avaliação angiológica, né, vascular, e a evolução vem aí, né, dentro da condição de você traçar toda uma estratégia até culminar com a lipo, que seria, né, o tratamento quando realmente você tem ali uma disformidade, um crescimento, né, que realmente está trazendo transtorno para o paciente, entendeu? Então, a lipoaspiração é o procedimento indicado para você fazer quando está nesses casos assim, mais exacerbados, né? E uma coisa que é importante qual a diferença, né, entre lipedema e linfedema, né? O nome já diz, lipedema é um aumento, como se fosse uma inchação das gorduras. O linfedema é uma inchação dos tecidos de modo geral por conta da linfa. A linfa é o quê? O líquido que está junto ao sangue, que extravasa em determinadas regiões. Então, por exemplo, com uma causa comum de linfedema, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, tem hipertensão, então a pressão automaticamente, por ser forte no vaso, cria um escape. O fato das pernas estar na parte mais baixa do corpo, há uma migração do líquido pelos tecidos que acaba acumulando nas pernas. Então, é muito comum uma pessoa ter perna inchada por conta de uma insuficiência cardíaca ou uma hipertensão arterial, né? Ou alterações, por exemplo, de retenção líquida, problema renal, por exemplo. Então, você reteve líquido, o líquido começa a extravasar do vaso e como a perna fica na parte mais baixa do corpo, fica aquela aparência mais inchada, né? Isso. E o lipedema, ele já não tem essa não é retinho, né? Não fica inchado exatamente. retinho. Essa seria uma colocação bem interessante. Ele parece que você deu uma torneada e ele ficou, né? Ele tem um final e o linfedema ele acaba inchando com um total, exatamente, né? Existem várias formas de você avaliar isso, né? E até mesmo, né, dizer que todo paciente que chega, você no primeiro olhar diz assim, não, é um lipedema, não é lipedema, não. Isso aí depende justamente da história, da evolução, às vezes de iniciar um tratamento, né, com outra especialidade, como falei, cardiologia, para poder você chegar a uma definição. E muitas pessoas têm as duas coisas. Tem linfedema e lipedema, que também é possível, entendeu? Então, automaticamente, você tem que tratar o linfedema, que teoricamente teria uma causa que pode ser corrigida, falo entre aspas, porque pode ser uma insuficiência venosa severa, aí já não tem essa correção tão fácil, né? Mas... e depois tratar
o lipedema, né, da forma que seria própria, né, tanto clínica, que é o quadro inicial, ou cirúrgica na evolução. Doutor Marcelo, eu queria agora que o senhor deixasse um recado para a pessoa que está pensando em fazer uma cirurgia plástica, mas ainda está com medo, está inseguro. Qual o recado que o senhor pode deixar para essa pessoa, para ela apostar nesse sonho, né? Eu acho que é um sonho de transformação, de busca de bem-estar, de qualidade de vida. Então, primeira coisa, qual é a hora certa de fazer cirurgia plástica? É a hora que você tem a vontade, o seu sentimento. Aquela questão que você tem ali a resolver já está trazendo tanto incômodo para a tua vida que, de repente, isso está prejudicando você, né, a sua autoestima, o seu dia a dia. A cirurgia plástica ela não pode ser separei do meu marido, então vou fazer cirurgia plástica. Não. Você faz cirurgia plástica porque você quer ficar bem, não é porque você separou do marido, né? Isso não é um incomum acontecer quando há assim, tanto o homem como a mulher, né? Agora eu quero dar um trato, né? Mas só pelo fazer, não, e sim pela vontade própria daquilo ali te beneficiar. Que muitas vezes o resultado não pode ser frustrante para a pessoa. Então, regra número 1, a hora certa de fazer cirurgia plástica é a hora que você tiver realmente convicto, eu tenho uma certeza que aquele procedimento vai te atender e, lógico, sabendo todas as informações a respeito. Segundo é o quê? Como falei no meio da nossa conversa, procurar os profissionais corretos. A cirurgia plástica ela está um pouco estigmatizada por conta disso, né? Eu não quero aqui ficar citando especialidade, nem, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que estão indo muito além daquilo que elas foram preparadas para fazer. Muitas vezes pela ganância do dinheiro, achando que, né, vale a pena. E se a gente reparar, né, toda hora tem uma reportagem falando a respeito, né? Então, procurar serviços que tenham realmente pessoas especializadas, que tenham realmente estrutura, não fugindo da regra de ter um bom hospital, de ter todas as condições plenas para poder fazer o procedimento com segurança. Ao mesmo tempo, também, entendendo a sua parte nisso, o seu momento para isso. Qual a sua parte? É de buscar e fazer a cirurgia naquela condição que você sabe que o seu organismo também está preparado para isso. Isso o médico consciente vai te dizer, ó, você está com anemiazinha, tem que corrigir, está com sobrepeso, vamos ajustar. Então, essas questõezinhas são questões importantes. E aquele negócio, como eu disse, hoje a tendência natural é da gente superar aí os 80, 90 anos, né? Isso é uma tendência natural. Então, você viver bem em equilíbrio é muito legal. E a cirurgia plástica veio para isso, veio para auxiliar. Nunca abrindo mão da boa alimentação e da atividade física. E usar todos esse aparato, onde nós entramos aí como cirurgiões plásticos, para ajudar você a ter uma boa qualidade de vida. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Tenho certeza aí que deu para tirar várias dúvidas, né, nesse mundo amplo da cirurgia plástica. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho também. Eu agradeço o convite, né, Fernando. Eu acho que é muito bom a gente poder participar de encontros, ou podcast, ou que possa levar uma mensagem, né? Porque uma das coisas que é fundamental nesse mundo que a comunicação está tão conturbada é de ter a boa informação. E a gente aqui está conseguindo fazer isso. A gente agradece a Costa do Sol. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do podcast Saúde e Bem-Estar com patrocínio da Estética Clube. Até o próximo episódio.